Então, pessoal, agora aqui no primeiro ano nós vamos ver a aula de quadriláteros notáveis. Nessa aula a gente vai ver nomenclatura, como se chamam, propriedades que cada desses quadriláteros tem de interessante, características, como identificar e alguns exemplos. O primeiro que nós vamos falar é o trapézio. O trapézio é um dos quadriláteros notáveis, ele pode se apresentar dessa forma aqui. Quando você tem dois lados iguais, ele é trapézio isósceles. E quando tem dois ângulos retos, é um trapézio retângulo. O que identifica um trapézio? O trapézio ele tem que ter dois lados paralelos, ou seja, esse lado AB é paralelo a BC. Então, dois lados são paralelos, isso identifica um trapézio. Então, AB, DC são paralelos, é um trapézio. AB, DC são paralelos, é um trapézio. Ótimo. O que é um paralelogramo? Um paralelogramo ele possui dois pares de lados paralelos. Então, AD tem que ser paralelo a BC e AB é paralelo a DC. Então, são dois pares. É diferente do trapézio, que precisava apenas um par, dois lados. Essa figura é um paralelogramo. Tem o AB e o DC são paralelos, BC e AB são paralelos. Observação. Todo paralelogramo também é um trapézio, porque ele tem dois lados paralelos. Então, se ele tem um par de lados paralelos, ele também é um trapézio. Mas nem todo trapézio é um paralelogramo. Então, é aquela chamada de recíproca. A recíproca não é verdadeira. Coisas importantes que você deve saber de um paralelogramo. Esses dois lados são iguais, ou seja, congruentes. AD e BC têm o mesmo tamanho. Os ângulos opostos, o ângulo no vértice A e o ângulo no vértice C, eles também vão ser iguais. E o ângulo B no vértice B e no ângulo no vértice D também vão ser iguais. Quando você traça as diagonais de um trapézio, elas se interceptam num ponto M. Esse ponto M é ponto médio das diagonais. Isso não quer dizer que o segmento BD seja igual a BC. Significa que este lado aqui e este são iguais. BM e MB. AM e MC. Eles são iguais. O próximo quadrilátero é o retângulo. O retângulo, para ser um retângulo, a característica dele é ter quatro ângulos retos. Esse cara aqui também é um retângulo. Então, se você tem uma figura onde tem quatro ângulos retos, ele é chamado de retângulo. Notem, um retângulo ele tem dois pares de lados paralelos, ou seja, ele também é um paralelogramo. E ele também tem dois lados paralelos. Então, ele também é um trapézio. Então, um retângulo ele pode ser um trapézio ou pode ser um paralelogramo. Mas nem todo trapézio é retângulo, nem todo paralelogramo é um retângulo. É chamada de recíproca. A recíproca não é verdadeira. O próximo quadrilátero é um losango. O losango ele tem os quatro lados iguais. É um quadrilátero equilátero, os lados são iguais, mas não quer dizer que os ângulos sejam iguais. No caso do retângulo, a gente tinha quatro ângulos iguais, então ele era equiângulo. Esse aqui é equilátero, mas não quer dizer que os ângulos no retângulo, ou que os lados no retângulo sejam todos iguais. Aqui os lados são iguais, mas os ângulos não são. Então, essa é a característica do losango. Outra coisa importante do losango é que você vê que ele também tem dois pares de lados paralelos. Ele também é um paralelogramo. E outra coisa mais interessante do losango é que as diagonais do losango, além de cortarem no ponto médio, ou seja, dividir as diagonais em duas partes iguais, ela forma um ângulo reto. Elas são perpendiculares. E por fim aqui, você quando traça um losango,
você vai identificar que as suas a perpendicular aqui, que é formada pelas diagonais, também são bissetrizes. As diagonais são bissetrizes, elas dividem os ângulos em duas partes iguais. E por ele ser um paralelogramo, os ângulos opostos também são iguais. E o último é o nosso amigo quadrado. O quadrado ele tem 4 ângulos retos, então ele é equiângulo. Ele tem 4 lados iguais, então é equilátero. Ele tem 2 pares de lados paralelos, então um paralelogramo. Ele tem um par de lados paralelos, é um trapézio. Ele tem os 4 ângulos retos, então ele é um retângulo. As suas diagonais formam um ângulo de 90 graus, os seus 4 lados são iguais. Então ele é um losango. O quadrado ele é todos os quadriláteros notáveis. Ele tem as características de todos os quadriláteros. Aqui um quadrilátero cortado, você vê que eles formam as bissetrizes, atravessa no ponto médio e formam uma perpendicular. Aqui tem um exemplo de como pode aparecer os exercícios de quadriláteros. Ele fala aqui, 2 ângulos opostos de um paralelogramo, então a gente sabe que eles são iguais. O menor ângulo desse paralelogramo. A primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar um paralelogramo e colocar os ângulos que estão no enunciado dentro da figura. Como eu sei que ele falou que são ângulos opostos, então eu sei que eles são iguais. Se eles são iguais, a gente pode igualar as equações. 2x mais 40, 4x menos 20 são iguais. Eu vou passar esse menos 20 para cá, então vai ficar mais 20. 40 mais 20, 60. E eu vou passar esse 2x para cá. Então 4 menos 2x, 2x. O 2 está multiplicando, vai vir dividindo. O x é 30 graus, mas ele não quer saber o valor do x, ele quer o valor do menor ângulo. Então eu substituo aqui. 4 vezes 30, 120. 120 menos 20, 100. Eu sei que este ângulo é 100, este ângulo aqui também vai ser 100, porque eles são iguais. Então 100 com 100, 200. Para 360, porque a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360, falta 160. Como são 2 ângulos, tem que dividir por 2. Então 160 dividido por 2, 80. Então a resposta desse primeiro exercício é essa aqui, 80.